Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6, que é uma série de conferências do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, no qual têm passado vários investigadores da Universidade de Coimbra e não só, apresentando para um público geral temas do seu trabalho ou temas dos seus interesses. Hoje temos o prazer de ter connosco o João Malva. Vou deixar o título académico, uma vez que isto trata-se de sessões, digamos, na maior informalidade, que é investigador principal com a agregação na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e que tem tido, desde há longos anos, um trabalho na área do envelhecimento. Ele é especialista em neurociências, em questões da neuroproteção, neuroinflamação, neurogênese. Todos nós sabemos que, digamos, no cérebro processam-se processos de envelhecimento. Processam-se processos é uma repetição. Ocorrem processos de envelhecimento. Enfim, eu próprio procuro estar sempre atento e peço às pessoas que estejam à minha volta para verem se às vezes já se está a passar alguma coisa normal. Mas é um tema que me interessa, devo dizer isso. O envelhecimento, que é algo inevitável nas nossas vidas e que, como vamos ver, é estudado e, com base no conhecimento que adquirimos, pode, até certo ponto, ser contido. É esse, digamos, o nosso interesse. Fazer uma vida, digamos, plena, uma vida saudável, o mais durante o período de tempo maior que for possível. E a ciência tem-nos ensinado muito sobre isso. Eu poderia discorrer sobre o currículo do nosso convidado. Sei lá, dirigiu o gabinete de projetos na Faculdade de Medicina, foi secretário da Assembleia de Representantes, foi vice-diretor do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, ainda hoje está no Conselho Científico do Instituto de Investigação Interdisciplinar, no qual este centro se integra. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências durante 4 anos, e quero destacar o papel que ele teve como no projeto Aging at Coimbra. Foi coordenador científico desse consórcio e, portanto, ele tem uma grande experiência não apenas como cientista, mas também como gestor de ciência. Ele sabe, conhece bem os mecanismos de funcionamento da ciência em Portugal e no mundo, e ele sabe melhor que ninguém como este tema está a ser colocado nas agendas prioritárias digamos, da Europa, digamos, da comunidade internacional em que nos inserimos. Por uma razão muito simples, que há cada vez a sociedade europeia é uma sociedade cada vez mais envelhecida, e em Portugal isso é particularmente nítido. Portugal até é das sociedades da Europa, eu diria até do mundo, que segundo a demografia vai ser, enfim, dentro de poucos anos, já é das mais envelhecidas do mundo, mas dentro de poucos anos atingirá, digamos, o topo. Eu li uma estatística ou uma previsão, que em 2050 seremos o terceiro país mais envelhecido do mundo. Sei lá, as pessoas então querem saber o que as espera, não é? Querem saber como viver melhor aqui neste sítio, numa cidade envelhecida, e já tivemos o grande gosto de ouvir o João Malva aqui há 2 anos falar precisamente sobre este tema, mas é um tema inesgotável e, tal como é inesgotável, a capacidade do João Malva de nos fornecer informação sobre ele. De modo que eu, sem mais, e agradecendo muito ao João ter aceitado mais uma vez e sem hesitação o nosso convite, apenas tivemos a ver qual era a melhor data para se encaixar nos múltiplos afazeres dele, mas vão ver, quem esteve aqui há 2 anos, e há um filme que está no Rómulo, no canal YouTube do Rómulo, vem ver que ele não envelheceu nada. E nós, se tivéssemos seguido os conselhos dele, também não tínhamos envelhecido. Portanto, João, muito obrigado. Ele tem esta energia transbordante que vão ver,
para falar de um tema que nos interessa a todos. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pelas palavras muito simpáticas. Bem, eu não sei se tenho essa energia inesgotável, mesmo para falar de um tema que me é muito próximo, muito caro, de facto. Vou procurar não me repetir muito, haverá necessariamente, enfim, fruto da circunstância de ser uma temática que eu falei há 2 anos, há aqui alguns pontos que são comuns de contexto, mas espero trazer aqui novas abordagens e novos projetos e poder, sobretudo, fazer uma reflexão e uma conversa depois informal com todos os que nos estão a assistir e caso tenham curiosidades para partilhar. Portanto, isto é mais uma partilha de conhecimento e de experiências informal. Eu vou então partilhar aqui a minha tela de computador. Muito bem, então eu hoje vou falar sobre a questão de viver bem para envelhecer com saúde. Este é um tópico cada vez mais relevante porque, de facto, a medicina trouxe esta coisa fantástica de permitir às pessoas viver mais anos de vida, mas nem sempre as escolhas dos cidadãos, desde sempre, ao longo do ciclo de vida, não é? Permite que as pessoas um dia mais tarde vivam em plena saúde. Portanto, digamos, há aqui uma falsa expectativa de que, na verdade, o maior número de anos que nós podemos viver não é acompanhado de vida plena. Portanto, temos mais anos para a vida, mas não temos necessariamente mais vida para os anos. E esta conversa é mesmo um pouquinho sobre esta questão, como é que podemos inspirar os cidadãos para que eles possam ter mais vida para os anos que podem viver, à medida que também aumenta a esperança de vida. Isto prende-se, obviamente, com a relação entre as gerações, com as relações na sociedade e com um outro modo, necessariamente, que nós temos que inventar para olhar as pessoas de todas as idades. E quebrar esta barreira de achar que a velhice é algo que está lá encostado ao fim da vida e que as pessoas, quando entram nesse caminho, perdem os laços com a sociedade e poderão até ser consideradas pessoas já de menor importância. Isto é um estigma que se foi criando na sociedade por, enfim, uma variedade de circunstâncias, que tem a ver com a sociologia, que não é necessária, de facto, a minha área, mas que muitas vezes tem a ver com esta questão da noção da produtividade e da noção do valor e do retorno que a atividade das pessoas devolve à sociedade. E nós temos que reinventar a fórmula, porque, na verdade, as pessoas em qualquer ano da sua vida têm um valor único como indivíduos, como cidadãos, como pessoas, e esse valor tem que ser, digamos, bem entregue para a sociedade e tem que, sobretudo, ser utilizado para que cada um de nós se sinta bem consigo próprio. Esta imagem eu passei e algumas outras na conferência de 2020, mas é muito importante para colocar em contexto. Na verdade, o ciclo, a vida das pessoas é feito de fases de juventude, de crescimento, desenvolvimento, de ganho de capacidade funcional. As crianças crescem, os jovens têm uma energia fantástica, naturalmente. Depois atingimos uma fase de vida adulta, de capacidade funcional máxima, que é bastante estável. E, claro, com os anos passam e vamos ficando mais maduros e, eventualmente, vamos entrar na fase da velhice, em que a preocupação já não é tanto de manter a capacidade funcional máxima, até porque elas vai naturalmente declinando a capacidade funcional, mas a preocupação
centra-se na manutenção da funcionalidade e da independência. Mas um perfil de capacidade funcional ao longo da vida, um perfil normal, poderá acompanhar aquilo que aqui está como esta linha avermelhada, pronto, grená, talvez seja essa a cor, em que, naturalmente, depois de se atingir a capacidade máxima, o declínio é lento e mantém-se acima do limiar da capacidade ou, digamos, da fragilidade que pode limitar fortemente a independência das pessoas, mantém-se, obviamente, em cima. E nós podemos viver assim ao longo de todos os anos da nossa vida, completamente independentes, com capacidade, funcionalidade que nos permite ter a nossa vida plena, atendendo à idade de cada um. Como eu disse, na verdade, muitas pessoas, não vou dizer a maior parte, se calhar é mesmo a maior parte, sobretudo, por exemplo, em Portugal, muitas pessoas, cedo na vida, acabam por sofrer o impacto de várias agressões, quer do ambiente, quer relacionadas com os estilos de vida, e, portanto, vão acumulando traumas ou erros que vão ter um impacto na saúde, portanto, fazer surgir um conjunto de doenças ou de limitações que levam a uma perda da capacidade funcional. E as pessoas entram muito precocemente nesse limiar de capacidade e passam a depender fortemente dos cuidados de saúde e aqui, dos cuidados sociais, e aqui entramos precisamente naquela situação que eu referia, de que apesar das pessoas poderem esperar viver muitos anos, até aos 90, 80, 90, 100, muitos desses anos poderão ser fortemente limitados pelo impacto das doenças e, portanto, nos retirar dessa independência funcional. E, portanto, é necessário intervir para reabilitar as pessoas, para devolver ganho funcional, o que numa pessoa muito debilitada, em idade avançada, muitas vezes é muito, muito difícil, se não mesmo impossível, porque uma vez entrando num determinado limiar de fragilidade, numa zona de fragilidade, as pessoas poderão não ter mais capacidade de sair dela. Portanto, há aqui, sobretudo neste gráfico, inspira-nos para duas circunstâncias. Uma é a necessidade de promovermos um estilo de vida saudável, para viver plenamente e, portanto, levar a que o nosso ciclo de capacidade funcional siga um perfil de envelhecimento saudável. E o outro é, quando há fragilidade precoce, conseguir intervir de modo a reabilitar as pessoas o mais cedo possível, de modo a evitar que as pessoas entrem realmente neste limiar. E claro, evidentemente, um dia a morte chega, não é? Um dia ela vem, mas a morte não tem que surgir de um contexto de grande sofrimento ou de incapacidade arrastada durante anos. Pode ser simplesmente um fim de vida em que a pessoa ainda vive, digamos, de um modo pleno até que chegue a esse momento. Portanto, evidentemente que a saúde e a doença é afetada por um conjunto de circunstâncias relacionadas com a carga genética de cada um, a nossa constituição genética, os fatores ambientais, o modo como vivemos, onde vivemos, como é que o ambiente pode ou não pode ter um impacto na nossa saúde ou determinar o aparecimento da doença, e também as escolhas de vida, os comportamentos, o modo como nós deliberadamente interagimos com o nosso corpo ou com o ambiente, também, obviamente, são fatores que determinam largamente aquilo que será a nossa saúde ou a doença. Eu escrevi este artigo para uma revista, Dirigir e Formar, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, aliás, foi um artigo que me deu muito gosto de trabalhar, ele foi ilustrado e a composição é lindíssima, recorreram a
elementos de ginkgo biloba, porque no texto eu também referia à ginkgo biloba, que é uma árvore lindíssima, e uma árvore, um fóssil vivo, aliás, e é uma árvore que acho, do ponto de vista estético, representa muito o que é a beleza do envelhecimento. E, portanto, o envelhecimento é, de facto, algo que surge além da juventude, mas não tem que ser visto com essa carga negativa com que muitas vezes é abordado. E, portanto, estas multidimensões da saúde e de fragilidade resulta deste equilíbrio muito estreito e dinâmico entre o nosso cérebro. O cérebro, de facto, o sistema nervoso, é que controla todo o nosso corpo. Portanto, a central de comando. Portanto, o modo como relacionamos o cérebro com o corpo e como relacionamos o corpo e o cérebro com o ambiente é que determina este equilíbrio ou desequilíbrio que se joga entre a saúde e a doença. E isto é muito importante ser cultivado nas pessoas, no sentido de procurar sempre esse equilíbrio. Esta imagem é roubada, com a devida licença, à minha amiga e colega Paula Santana, que está aqui na conferência, e é do Miguel Padeiro e da Paula, num capítulo de um livro que gentilmente ofereceram para o livro que eu e o Paulo Oliveira estamos a editar, para a Elsevier, que é sobre envelhecimento. E mostra, de facto, esta relação estreita dos determinantes da saúde e do bem-estar, relacionado com todas estas dimensões das pessoas e, portanto, as suas relações entre as pessoas e as circunstâncias relacionadas com os indivíduos, mas com o estilo de vida e o modo como nós escolhemos viver, desde a dieta, da atividade física, da boa relação entre os hobbies e o trabalho e digamos, uma vida saudável e equilibrada. Ou a relação com a comunidade, o capital social, as redes sociais. Nós somos seres sociais e, portanto, cultivar boas redes sociais, cultivar, digamos, a interação, a curiosidade intelectual, a estimulação cognitiva é absolutamente crítica para manter a saúde da mente, que naturalmente se reflete na saúde do corpo. As questões relacionadas com a economia, o poder de compra das pessoas, o estilo, portanto, o poder aquisitivo, a inovação, as atividades de cada um, as atividades que as pessoas decidem adotar e que são multidimensionais, mas também o ambiente de vida, o ambiente construído, o ambiente natural, na verdade o modo como nos relacionamos com o mundo na sua globalidade e como cuidamos também nesta dimensão global do clima, da biodiversidade, etc. Todo este contexto do homem no seu habitat local, mas global, é absolutamente determinante para a nossa saúde. E, portanto, vários desequilíbrios, como aqueles que ambos anteriormente referi, mas que também podem ser retirados deste diagrama fantástico, contribuem direto ou indiretamente para o aparecimento da doença. Portanto, a doença não é sempre algo inevitável. Pode surgir de um contexto de escolhas deliberadas dos cidadãos. Este outro diapositivo ilustra de uma outra maneira a mesma circunstância. Portanto, temos aqui estas mesmas determinantes de saúde e que depois têm um impacto sobre, digamos, a história de vida dos indivíduos, levando a que a trajetória de saúde e do estado funcional possa ser desequilibrada e, portanto, a doença surgir precocemente ou estar em linha com aquilo que é a média da população, ou então ter uma trajetória realmente plenamente saudável e uma trajetória ideal de saúde numa vida plena.
Claro, temos a condição de saúde aqui a verde e estas outras condições da morbilidade que muitas vezes ocorrem, digamos, numa acumulação de situações de doença crónica e, portanto, múltiplas condições crónicas podem acontecer, levando a grande debilidade na saúde, mas também na funcionalidade dos indivíduos. Um bom exemplo, que aliás nós não podemos conhecer plenamente, porque infelizmente não conhecemos ainda sobre o cérebro tudo o que temos que conhecer para compreender verdadeiramente a causa de doenças neurodegenerativas e muito menos, na maior parte dos casos, o tratamento adequado, mas percebemos que, por exemplo, a manutenção, a criação de uma reserva cognitiva e de um cérebro saudável, ou a suscetibilidade para o déficit cognitivo e para a demência, também tem a ver com o ciclo de vida e com as escolhas que fazemos ao longo da vida. Claro que desde o nascimento há fatores que nos facilitam, que são protetores, que têm a ver com variantes genéticas, por exemplo, aqui na APOE, mas, sobretudo, para este gráfico, o que interessa é que escolhas erradas relacionadas com, por exemplo, erros alimentares, consumo excessivo de álcool, tabaco, stress, depressão, doenças metabólicas como a diabetes e outras, mas também um conjunto de doenças crónicas que podem envolver ou não stress vascular, que muitas vezes stress vascular este que está relacionado com dano do tecido nervoso, depois, como, enfim, criando ali disfunções na barreira hematoencefálica e dano de cérebro, de neurónios, podem contribuir em conjunto para diminuir a reserva cognitiva e, portanto, digamos, favorecer, abrir caminho ao aparecimento de doenças neurodegenerativas e potencialmente de demência. Ou, mesmo que isso não seja dessa maneira, diminuírem, digamos, a nossa capacidade de criar mecanismos alternativos à limitação cognitiva numa situação em que aconteça o aparecimento, digamos, de uma fase pré-demencial. Coisa que, para pessoas que, por exemplo, cultivaram uma educação cuidada, com estimulação cognitiva adequada, sobretudo num período crítico do seu desenvolvimento cognitivo, o modo como ao longo da vida cultivam a curiosidade intelectual, a estimulação cognitiva e a atividade física, nós sabemos hoje que é talvez o principal determinante da saúde. A atividade física, juntamente com a alimentação saudável, determinam em larga medida aquilo que será a nossa saúde ou doença. E, portanto, em conjunto com redes sociais saudáveis e portanto, uma vida plena, deste ponto de vista cognitivo também, contribuem para o aumento da reserva cognitiva, que, de algum modo, poderá dificultar o aparecimento de processos de neurodegeneração, ou não dificultando, pelo menos capacita as pessoas com reserva cognitiva que permite criar estratégias cognitivas para lidar com essas limitações. Evidentemente, o dinheiro não é tudo, mas ajuda. E, portanto, a proteção socioeconómica, que também se relaciona, obviamente, com estilos de vida, com o rendimento e, digamos, o ambiente protegido com que as pessoas podem viver, naturalmente que facilita um envelhecimento saudável também do ponto de vista cognitivo. Eu passo aqui esta imagem, é só porque eu gosto muito dela, devo dizer, acho que esta fotografia é fantástica, de Ramon e Cajal, ali num laboratório fantástico, que fica a meio caminho entre uma banca de carpinteiro e de um biólogo com os seus microscópios, e é só para podermos falar um pouquinho sobre o fascínio que é estudar o cérebro.
o fascínio de poder olhar ao microscópio, como Ramon e Cajal e outros contemporâneos, pela primeira vez olharam para este tecido enigmático, na altura, na época, não se sabia nada sobre, digamos, a microanatomia do tecido nervoso e o modo como as redes de neurónios se articulavam no cérebro e sobretudo como funcionam, e muito ainda há por saber. E isto é um tecido que realmente pronto, nos contribui determinantemente para aquilo que é o indivíduo, o humano e os animais, de um modo geral, porque o cérebro controla o corpo. E eu gosto muito desta analogia dos neurónios como as borboletas do cérebro, porque, num certo sentido, a beleza das estruturas biológicas, as borboletas da alma, perdão, era o que eu queria dizer, não as borboletas do cérebro, os neurónios como as borboletas da alma. E de facto são estas borboletas que povoam o nosso cérebro, que organizam as nossas memórias, e as memórias, como unidades do conhecimento, são, na verdade, a unidade funcional de tudo aquilo que é o processamento da informação cerebral no homem, porque não há conhecimento sem memórias. E, portanto, o cérebro tem necessariamente que processar o conhecimento de uma maneira muito estruturada, hierarquizada, organizar as memórias dessa maneira para ir buscá-las onde é necessário e quando é necessário, porque isso é necessário para a vida. Digamos, estas condições das doenças do cérebro, das doenças neurodegenerativas, aquelas relacionadas com a memória, o que fazem muitas vezes é destruir estes bancos de memórias vivas que nós temos armazenadas ao longo de uma vida, ou de destruir os caminhos para chegar a estas memórias. Entre as células do cérebro e, digamos, as novidades que nós vamos conhecendo, agora sabemos que também há células estaminais no cérebro, coisa que Ramon e Cajal não sabia. E as células estaminais, esta aqui é uma neurosfera de células estaminais de cérebro, com a beleza que tem, visual, neste caso corada para um marcador de jovens neurónios, double cortin, e com também a verde aqui a hormona de crescimento e os núcleos das células já azul, parece assim um bocadinho o sol. E este sol é muito importante porque estas células estaminais neurais são importantes para manter a funcionalidade dos tecidos no corpo adulto, e não só as células estaminais do cérebro, as células estaminais que existem nos diferentes órgãos e tecidos do corpo humano são fundamentais para a manutenção da atividade, mas também para a regeneração. E no cérebro, nós infelizmente não temos essa capacidade regenerativa, mas as células estaminais, produzindo neurónios ao longo da vida, sobretudo em áreas de processamento da memória, podem ter um papel muito importante na reserva cognitiva. Portanto, a reserva cognitiva resulta deste arsenal celular e sináptico. Portanto, sináptico tem a ver com a ligação entre neurónios e que depende muito da estimulação cognitiva e da comunicação entre células. Ela pode ser constituída por fenómenos de plasticidade das sinapses, por rearranjos das sinapses e dos circuitos neuronais e das redes, mas também por inserção de novos neurónios ao longo da vida em áreas muito subtis do cérebro, como, por exemplo, esta área do hipocampo, que é uma das áreas do cérebro muito importantes no processamento da informação, no processo de aprendizagem e formação das memórias, mas também recordação das memórias. E nós vemos que a partir das células estaminais podem-se gerar novos neurónios plenamente diferenciados que se integram nas redes de células existentes. E porquê é que eu vos conto esta história
digamos, da vida dos neurónios a partir das células estaminais neurais no adulto, num contexto de envelhecimento e de estilos de vida. Por uma razão fascinante, é que nós sabemos hoje que os comportamentos e o ambiente têm um impacto sobre o corpo que se propaga de algum modo não totalmente esclarecido ao interior do nosso cérebro e onde afeta o destino das células estaminais do cérebro. Nomeadamente, por exemplo, nós sabemos que correr estimula a proliferação, a divisão de células estaminais no cérebro, com o consequente aumento da probabilidade de formar novos neurónios nas áreas da memória. Sabemos que a estimulação cognitiva, por exemplo, o enriquecimento ambiental, aumenta a probabilidade destas células, destes neurónios jovens que se diferenciam das células estaminais, poderem sobreviver a esta travessia, digamos, neste ambiente hostil para um jovem neurónio, até que se diferencie plenamente e se integre plenamente nas redes de neurónios, aumenta a probabilidade destas células não degenerarem e delas se integrarem como elementos funcionais. Inclusivamente, há contextos experimentais que sugerem que algumas formas de aprendizagem e consequentemente, de memórias de, por exemplo, discriminação de objetos no espaço, pode estar associado ao momento de ativação destas jovens células num determinado contexto, e isso memoriza uma circunstância de memória. Portanto, correr estimula a proliferação das células, a estimulação, o enriquecimento ambiental aumenta a probabilidade de elas sobreviverem, a aprendizagem, de alguma maneira, sobre diferentes processos, aumenta a probabilidade de elas se diferenciarem corretamente, mas, por exemplo, o stress crónico diminui a proliferação das células e, consequentemente, inibe este ciclo virtuoso de diferenciação de novas células associadas à produção de memórias e digamos, à recordação de memórias armazenadas. Portanto, o comportamento pode ter um impacto nesta neurogênese, formação de novos neurónios, nomeadamente o enriquecimento ambiental e a atividade física favorecem estes processos, a depressão e o stress crónico podem inibir estes processos. E isto, como disse, é transversal a diferentes tecidos. E aqui eu tenho outro diapositivo emprestado de um outro colega, que mostra que nas circunstâncias digamos, mais relacionadas com o envelhecimento, temos um conjunto de disfunções, de patologias, desde logo do cérebro, como eu já estava a referir, e que podem, direto ou indiretamente, relacionar-se com os estilos de vida acumulados, mas também com doenças das articulações e digamos, do tecido esquelético, das doenças infecciosas, das doenças metabólicas, como, por exemplo, a diabetes, as doenças cardiovasculares, ou o aparecimento, por exemplo, de cancro enquanto disfunção do processo de regulação das células. A situação digamos, de limitação da funcionalidade devido à ocorrência de doenças crónicas aumenta com a idade, como é lógico. Portanto, à medida que, como é lógico, em função daquilo que nós conhecemos e da observação, obviamente, da vida das pessoas. Portanto, sabemos que com o aumento da idade, aumenta a probabilidade das pessoas sofrerem de patologias crónicas, nomeadamente, por exemplo, este esquema são dados retirados da Escócia. Na faixa entre os 45 e os 64 anos, 30% das pessoas pode acumular até 2 condições crónicas. Entre os 60, em média, não é? Entre os 65 e os 84 anos, 3 ou mais condições crónicas, e acima dos 85 anos, 82% das pessoas podem sofrer de 4 doenças crónicas ou condições crónicas em simultâneo ou mais. Portanto, obviamente que esta circunstância leva a grandes limitações funcionais,
mas voltamos, digamos, ao início da minha conversa convosco. Morrer é uma inevitabilidade. Chegar a uma idade muito avançada com doenças, ou pelo menos múltiplas doenças, não é uma inevitabilidade. Muitas vezes depende do modo como nós decidimos viver. Aqui, neste gráfico, podemos ver que para Portugal esta condição relacionada com o envelhecimento é particularmente importante, porque para aquilo que se prevê no período 2030 a 2060, aqui a verde, Portugal será do país da União Europeia aquele que vai sofrer um maior desequilíbrio entre o número de cidadãos muito dependentes, acima dos 80 anos, em relação aos cidadãos em idade produtiva. Portanto, o que é que isto, de uma maneira muito simplista, quer dizer? Quer dizer que entre 2030 e 2060 podemos antecipar que Portugal seja povoado por muitas pessoas muito idosas e poucas pessoas jovens capazes de tratar dessas pessoas muito idosas ou de criar riqueza para essas pessoas, para as necessidades dessas pessoas muito idosas. E este cenário não é interessante, porque podem ver que é claramente, Portugal destaca-se claramente da média dos restantes países. Portanto, há aqui uma questão muito importante para o perfil de envelhecimento da população portuguesa e que tem que ser tida em conta nas nossas preocupações como cidadãos, como sociedade e, obviamente, quem nos governa. Não pode ser indiferente a isto. Para destacar esta associação e esta preocupação que tem a ver com a limitação causada pelas doenças crónicas, aqui podemos ver que, no que diz respeito à medicação, isto são dados da Escócia, mas poderiam ser de Portugal, não serão muito diferentes. Podemos ver que, para pessoas de mais de 85 anos, uma percentagem de pessoas que se aproxima dos 10% toma 13 ou mais medicamentos por dia. E se vamos para, por exemplo, percentagens na ordem dos 30 pessoas tomam 7 a 8 medicamentos por dia. Portanto, há aqui uma circunstância de doença, mas também de toma, muitas vezes desregulada, de medicação que não está ajustada à verdadeira necessidade de saúde das pessoas. Portanto, há aqui questões que têm a ver com a adesão à terapêutica, questões que têm a ver com a reconciliação terapêutica, com a revisão da medicação, que são muito importantes. E o impacto desta medicação que, quando desajustada, porque muita desta medicação é plenamente ajustada, alguma medicação é desajustada. E quando a medicação é desajustada, vai causar mais problemas do que benefícios de saúde à pessoa. E, portanto, é preciso um olhar atento às questões da polimedicação não adequada, sobretudo em circunstâncias de isolamento social, de solidão, de falta de rede social no apoio às pessoas. Muito bem, digamos, os marcadores de envelhecimento estão aqui resumidos neste gráfico do Carlos Outino e, na verdade, nós sabemos que com o envelhecimento aumenta a estabilidade genómica, que diminuem digamos, o tamanho dos telómeros, dos cromossomas, o que realmente está associado também ao envelhecimento, que aparecem alterações epigenéticas associadas com o envelhecimento, que diminui de alguma maneira a capacidade de regular o ciclo das proteínas dentro das células e podemos levar à acumulação de agregados proteicos, como por exemplo a proteína beta-amiloide no cérebro na doença de Alzheimer, ou a desregulação, digamos, dos nutrientes e da sensibilidade das células aos nutrientes, como por exemplo na diabetes e outras doenças metabólicas, a disfunção das mitocôndrias. A mitocôndria é a grande fábrica de energia da célula. Portanto, com o envelhecimento, essa fábrica vai perdendo capacidade laboral e, portanto, e além digamos, da energia, também tem, digamos, a mitocôndria desempenha outros papéis muito importantes, digamos, no controle da vida e da morte das células, nomeadamente a morte programada por
apoptose, que tem, na origem da palavra, significa a queda da folha no outono, que tem a ver com o suicídio das células do pecíolo da folha, que leva a que a folha caia, porque é energeticamente favorável que a folha caia antes de chegar o inverno. E isto, o termo apoptosis, tem a ver com este suicídio voluntário das células. A senescência celular ou a depleção de células estaminais, como eu disse, no tecido, nos tecidos do corpo humano adulto e dos outros mamíferos, naturalmente, e dos outros animais, de um modo geral. Como eu disse, as células estaminais são muito importantes para a manutenção da função dos tecidos ou para a regeneração. Portanto, quando as células estaminais, os nichos estaminais perdem função, naturalmente os tecidos deixam de ter essa capacidade de manutenção. Ou alterações na comunicação intercelular. As células comunicam ativamente mensagens por diversas maneiras, elétricas, através de neurónios, ou químicas em diversos processos de comunicação intercelular. E, portanto, estes processos podem estar alterados no envelhecimento. Portanto, em contexto, o modo como nós acabamos na velhice, em muito está determinado o modo como nós decidimos viver em todos os anos da nossa vida. E é claro que isto tem um impacto muito importante nos primeiros anos da vida, mas não se limita a esses anos da vida. Nunca é tarde para adotar estilos de vida saudáveis em qualquer idade da nossa vida. Nós podemos optar pelas escolhas certas, porque essas seguramente vão trazer benefício à nossa saúde e consequentemente, àquilo que vamos ser dali a uns anos mais tarde. Isto é senso comum, todos sabem. A pirâmide demográfica está a alterar radicalmente, é mais agora uma coluna do que verdadeiramente uma pirâmide. Cada vez temos pessoas mais velhas, o que é bom, aumenta a esperança de vida. Cada vez temos menos jovens, o que não é bom, porque causa desequilíbrio, digamos, na harmonia das gerações. Este é outro gráfico que eu pedi de empréstimo à professora Paula Santana e que mostra aqui, digamos, a população, a porcentagem da população com mais de 65 anos e a azul escuro, o Portugal está pintado a azul escuro. Portanto, neste momento, de acordo com os censos de 2021, temos 23,4% da população com mais de 65 anos. Portanto, nós estamos entre os países mais velhos do mundo e, como o Carlos disse, dentro de poucos anos, nós vamos estar mesmo no topo do ranking, o que tem coisas boas e tem muitas coisas más. Também um dado interessante sobre o envelhecimento em Portugal, estes são dados bastante recentes, como veem, estamos com 23,4% da população mais de 65 anos, e isto aumentou brutalmente em 20 anos. Passamos de 16,4% para 23,4% e projeta-se que rapidamente vamos chegar aos 33%, 34% em mais de uma década. Mas não é só um processo de envelhecimento que temos na população portuguesa. Nós temos um processo de duplo envelhecimento. Porque, por um lado, temos um aumento da população mais idosa, por outro lado, temos uma diminuição brutal do número de nascimentos e, portanto, da população jovem. E este fenómeno de duplo envelhecimento causa, então, todas estas tensões de sustentabilidade de que falámos, mas que podem ser macroeconómicas, mas também a sustentabilidade da vida concreta das pessoas, precisamente por isso, por questões que vão ter impacto, por exemplo, no número de pessoas, aqui em relação aos agregados domésticos, o número de pessoas que vive sozinha e que não tem oportunidade de viver com outras pessoas. E quando olhamos para Portugal, claro que os diferentes municípios estão aqui pintados a diferentes cores, mas nós podemos, e podemos aqui fazer organização do território pelas grandes regiões e fazer estatística sobre essas regiões, mas temos outra maneira de olhar para isto, que é quase 3 macro-regiões em Portugal continental. Alentejo e Algarve, onde o perfil de envelhecimento é muito local e, portanto, há variações que não são
enfim, não se identificam com aqui nenhumas áreas geográficas muito concretas, mas quando olhamos para o norte e centro, temos claramente dois países, não é? Duas regiões, duas grandes regiões, uma região litoral mais jovem e com muita povoação, os agregados domésticos têm mais pessoas, e temos um interior muito mais envelhecido, com territórios extremamente envelhecidos, em que há um jovem para cada 7 e mais idosos de mais de 65 anos, em que alguns destes territórios já projetam o cenário da Europa para 2060, agora em 2021. Portanto, além de termos territórios muito envelhecidos, também os agregados familiares são muito pequenos. Portanto, as pessoas estão muito velhas, mas estão muito sós, ou cuidadas por outras pessoas velhas, porque não há jovens ali à volta. E, portanto, este é um mapa importante para nós termos o contexto do envelhecimento em Portugal. E também para nos termos o contexto de como na região centro, que nos preocupa aqui no contexto do Aging de Coimbra, este fenómeno do envelhecimento é um fenómeno particularmente importante para ser, digamos, atacado, bem atacado, com boas práticas e com inovação que permita resolver alguns destas tensões que têm uma magnitude muito grande. Nós, em 2012, respondemos à União Europeia numa chamada para, digamos, enfrentar o desafio do envelhecimento, com a parceria Europeia de Inovação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, e criámos grupos de trabalho e no Aging at Coimbra, e daí ser o Aging at Coimbra, com algumas preocupações, por exemplo, relacionadas com a adesão à terapêutica, com a prevenção de quedas e a gestão das consequências das quedas, com a questão da promoção da saúde e a prevenção da doença. Portanto, a literacia em saúde, a capacitação das pessoas é muito importante, e a capacitação para a adequação dos estilos de vida. Um outro olhar para a integração de cuidados, ou seja, não olhar para as pessoas em silos, com o cuidado social, o cuidado da saúde, as subespecialidades na saúde, como se a pessoa tivesse que navegar por um conjunto de departamentos para procurar os serviços certos, e não ao contrário como deveria ser, que é os serviços integrados em função das necessidades do indivíduo e, portanto, com uma medicina personalizada e com os cuidados centrados no paciente e integrados. As questões também de permitirem a vida independente às pessoas, porque com as limitações que surgem também com a idade e com a perda de capacidade funcional, as pessoas não podem estar, digamos, condenadas a guetos e condenadas a ser excluídas da sociedade. A sociedade tem que oferecer soluções de vida independente, com apoio tecnológico e apoio social, que permita às pessoas, apesar das suas limitações, continuarem a viver nas suas casas, com a sua vida, nas suas redes sociais. E a promoção também de espaços amigos de todas as idades, a criação do espaço urbano e do espaço do ambiente construído, o ambiente urbano ou rural, que permite que seja amigo das pessoas e que seja amigo da integração das pessoas e não da exclusão das pessoas em função de qualquer condição que elas sofram. O Aging at Coimbra surge desta necessidade e surge com a ideia de criar uma rede colaborativa inovadora, de inovação, que junta, digamos que, colegas e instituições de diferentes setores para ter um olhar integrado, holístico, sobre a natureza humana e sobre o envelhecimento. Esta rede alinha-se numa hélice quádrupla, com a sociedade civil, a indústria, a academia, as autoridades de saúde, as autoridades regionais, os prestadores, o terceiro setor, etc. E é através da fertilização cruzada destes agentes que, num único consórcio, falam uns com os outros e partilham ideias e criam boas práticas e implementam, que surgiu esta ideia do Aging at Coimbra. Temos instituições nucleares e fundadoras e membros associados que vão crescendo e que trazem para o ecossistema esta riqueza de poder falar em conjunto e de criar boas práticas nesta perspectiva, que trazem inovação também para resolver digamos, estes problemas.
tornou-se um dos centros de referência para o envelhecimento ativo e saudável na Europa. Primeiro em 2013 com 2 estrelas, começámos devagarinho, isso foi bom. Aqui alguns numa mesa, estou eu, o professor Joaquim Murta, na atribuição das primeiras estrelas. Depois, em 2016, subimos a 3 estrelas, juntou-se um outro centro de referência em Portugal, o Porto for Aging. Nós fomos, obviamente, o primeiro. Bem, obviamente, não. Fomos o primeiro. Neste contexto, fomos, obviamente, porque o Porto se seguiu. E em 2019, o Aging at Coimbra subiu à categoria máxima de 4 estrelas, assim como o Porto for Aging, e juntaram-se outros 2 centros de referência, o Algarve Active Aging e o Lisbon Active and Healthy Aging. E é deste contexto que agora temos uma rede colaborativa também em Portugal sobre centros de referência. Portanto, o Aging at Coimbra é uma rede colaborativa na região centro, parte de Coimbra para a região centro, organiza-se em rede também em Portugal, numa grande rede na Europa, com todos os centros de referência, que são 107, e que pintam a Europa também destes consórcios de hélice quádrupla. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro tem sido um parceiro muito importante do Aging at Coimbra, criou este prémio de boas práticas para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, como, digamos que, prémio que identifica as melhores das práticas com práticas inovadoras, com impacto no terreno e na vida das pessoas, em categorias conhecimento mais, vida mais, saúde mais, e tem sido um sucesso, continua com boa saúde, o prémio de boas práticas, e é uma boa montra daquilo que se faz na região centro e que inspira o consórcio, o congresso anual do Aging at Coimbra, normalmente em novembro, onde é feita a entrega destas boas práticas. As questões do envelhecimento não podem ser vistas nesta perspectiva fatalista de que temos um problema muito grande e é uma desgraça. Não, para nós essa vertente existe, é um grande desafio, mas também existe outra vertente, que é a oportunidade de dar espaço a jovens criativos, a jovens empreendedores, a jovens inovadores, que podem criar soluções e co-criá-las com as pessoas mais velhas, com as pessoas de todas as gerações, a pensar nas necessidades reais das pessoas e não, digamos, criar soluções in silico, que depois nada tem a ver com a realidade do mundo que nos rodeia. É muito importante envolver as pessoas na criação das soluções que a elas dizem respeito. Esta também é uma das matrizes que nos inspira e este caminho levou-nos a que a Universidade de Coimbra, pela primeira vez, entrasse numa KIC, numa Comunidade de Inovação e de Conhecimento, a EIT Health. Isto resultou de um processo negocial difícil, importante, mas que nos permitiu, através do Aging at Coimbra, juntarmos na maior parceria público-privada, alguma vez criada na Europa, e que é ela própria uma agência de financiamento de projetos para promover a inovação e o empreendedorismo na vida saudável e no envelhecimento ativo, com a missão de mudar o panorama da saúde e dos cuidados de saúde na Europa, não só na prática da saúde reativa, mas sobretudo a olhar na prevenção e digamos, nos estilos de vida. Está organizado em centros de colocalização, com universidades e indústria, hospitais, municípios. Nós somos um destes, aqui em Coimbra, e temos feito caminho com este financiamento que nos permite levar inovação às pessoas. Por exemplo, no Praça Vida Mais, que foi no Alma Shopping, organizámos uma feira de vida saudável, em que oferecemos às pessoas um instrumento de avaliação de estilos de vida, que foi desenhado por grupos de peritos, em colaboração com grupos de cidadãos, um processo de co-criação, e estes instrumentos foram equipados com tecnologias inovadoras que permitiram às pessoas
avaliar os seus estilos de vida, mas também interagir com os jovens, com a inovação, criando ali um ambiente vivo de ciência, de transferência e de intergeracionalidade, que foi extremamente rico. Este foi dos projetos. Eu sou neurocientista de laboratório, com células e neurónios, mas devo-vos dizer que este foi dos projetos mais fascinantes em que eu me vi envolvido e que diz muito sobre o quanto a ciência pode levar às pessoas. E, portanto, foi um projeto que realmente envolveu dezenas de colaboradores, jovens, e muitas pessoas, que alguns dos quais também estão aqui nesta conferência, que eu já tive a oportunidade de ver, desde peritos a cidadãos, a dirigentes de instituições, que realmente têm impacto naquilo que verdadeiramente importa, que é a vida das pessoas e a sua felicidade, a sua saúde e a sua felicidade. Esta feira foi depois transformada num veículo móvel, numa carrinha, o Vida Mais Móvel, que levava a unidade móvel de avaliação de estilos de vida aos sítios onde as pessoas não podiam chegar a nós, e nós tínhamos que chegar a elas, nomeadamente nas aldeias do Sicó. E eu tenho aqui esta frase que me orgulha muito, está tapado com uma perna, mas diz: Vida Mais Móvel, um serviço público com a coordenação científica da Universidade de Coimbra. E eu acho que isto é missão universitária verdadeiramente no seu melhor. O levar a ciência às pessoas com algo que as pessoas podem apreender, entender e fazer uma avaliação de estilos de vida, peso, equilíbrio, pressão arterial, função pulmonar, frequência cardíaca, tempo de reação, flexibilidade e tantas outras coisas relacionadas com hábitos de vida. Um instrumento multidimensional e que, de facto, permitiu expressões e manifestações de afetos que são verdadeiramente memoráveis, porque nós, quando estamos na nossa vida grande, eu sei, mas pequenina, dos nossos gabinetes, às vezes esquecemos muito do mundo real, esquecemos do mundo real e de como reais são as pessoas que vivem lá fora e que são os nossos amigos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios e os avós e tios e pais dos outros, cidadãos como nós, mais ou menos velhos, como nós já fomos ou iremos ser, não é? E de facto pronto, é também nesta perspectiva de levar conhecimento às pessoas para que elas tomem as decisões adequadas à sua condição e que abram, digamos, também canais de comunicação entre os mais jovens e os menos jovens. Um dos projetos, eu estou quase a terminar, até porque o meu tempo está a voar, eu sei, mas que é muito, muito interessante para nós, tem a ver com a solidão e a pandemia. É um projeto que foi financiado pelo EIT Health e que agora é um Erasmus Plus, que tem muito a ver com o contexto da solidão. Nós fizemos um inquérito em contexto de pandemia que nos mostrou coisas interessantíssimas. Aliás, a doutora Marisa do Rosário Gama também está aqui e teve um papel muito ativo e continuará a ter neste projeto que ainda não terminou. Desenhámos um instrumento de avaliação online, chegou a 840 pessoas que responderam e um dos pequenos tratamentos que fizemos, que isto ainda é o início, mostra que as pessoas com mais de 64 anos, com alta escolaridade versus baixa escolaridade, têm as de alta escolaridade um perfil de saúde muito mais protegido do que os de baixa escolaridade. Isto reforça outros dados, outras publicações, mas de facto há aqui esta associação entre nível educativo, que muitas vezes tem também a ver com qualidade de vida, e saúde, ou falta dela. Por exemplo, as pessoas de alta escolaridade, muito maior percentagem diz nunca toma medicamentos diariamente, não têm nenhuma necessidade de medicamentos, enquanto os de baixa escolaridade tomam mais medicamentos para a diabetes, para a dislipidemia, para doenças cardíacas, para doenças vasculares. E quando vamos olhar para questões relacionadas
com a saúde e a solidão, nós vemos que os de baixa escolaridade reportam mais, por exemplo, a minha saúde piorou devido à pandemia, ou tenho medo de adoecer devido à pandemia, ou tenho mais medo de ficar frágil devido à pandemia, ou passei a dormir mal devido à pandemia, ou tenho medo de pensar demasiado na pandemia, ou fiquei com problemas de memória e confusão, também os de baixa escolaridade mais do que alta escolaridade, ou, por exemplo, antes da pandemia sentia-me só, também novamente os de mais alta escolaridade mais protegidos dos de baixa escolaridade. Tenho medo de pensar na pandemia e nas suas consequências, novamente os de baixa escolaridade desempenham pior, mas quando vamos, por exemplo, para este item, sou competente em tecnologias digitais, ou seja, o acesso a redes sociais, apesar do lockdown, do confinamento, as pessoas de alta escolaridade estão mais protegidas, porque têm muito mais acesso a redes e a canais de comunicação do que as de baixa escolaridade. Este é um trabalho que tem sequência e iremos publicar e dar mais sequência. Também criámos a Escola Europeia de Doutoramento em Envelhecimento, financiada pela EIT Health, que eu coordeno. É uma escola que junta 13 universidades, vários hospitais, várias incubadoras de empresas. Este ano recrutámos 34 alunos, através de toda a Europa. O ano passado 32, no ano anterior 25. E, portanto, é uma grande rede de partilha de conhecimento académico e não académico. Em treino universitário, mas também em treino em ambiente de empresa e do hospital, e que permite aos nossos estudantes também em Coimbra contacto com outras realidades na Europa e assim como os outros estudantes de outras localidades fazerem o mesmo também em Portugal. É um bom exemplo de uma rede colaborativa. Criámos o projeto ERAShare para recrutar um grupo de investigação em envelhecimento no CBiotech, foram 2,5 milhões de euros que permitiu contratar o Dr. Lino Ferreira e a sua equipa de investigação e que em conjunto alavancam aquilo que foi a pérola deste nosso esforço, que foi a criação do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, um projeto de 15 milhões de euros para criar uma nova unidade de investigação, que está agora aqui em construção no Polo 3, o Biomed UC, mas onde vai estar alojado o MIA Portugal, o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, e que tem estas pilares do treino avançado, da inovação e transferência de tecnologia, da translação para a clínica e para o negócio, e apoiado pela rede Aging at Coimbra. Também em conjunto, pelo Aging at Coimbra, conseguimos a criação do laboratório colaborativo Aging at Lab e que tem a ver com o novo conceito de integração de cuidados num espaço de cidadania, de campo da vida, juntando a investigação com o cuidado social, o cuidado de saúde e a vida na comunidade. E, portanto, é um projeto para os próximos anos. E este comboio, que começou, se calhar, como locomotiva sem carruagens, juntou a carruagem do Aging at Coimbra, a carruagem do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, a carruagem do ERAShare, do Twinning, chamado Reset Aging, que eu não falei, a carruagem da Escola Europeia de Doutoramento em Envelhecimento e do CoLab, e isto tudo no Horizonte 2020, e agora a próxima estação é Horizonte Europa. Termino mostrando o livro que eu e o Paulo Oliveira estamos a terminar. Esta capa é provisória, ainda não é definitiva, mas inspira, sobre envelhecimento, desde a investigação fundamental em biologia ao impacto na sociedade. E o último capítulo é uma banda desenhada que ilustra o processo do envelhecimento, esta aventura do ciclo de vida e da prevenção da doença, porque temos o corpo homem e mulher, jovem, homem e mulher idoso, e ao longo deste trajeto, como, por exemplo, a divisão celular desregulada pode levar ao cancro, como é que
as doenças metabólicas podem levar, por exemplo, disfunções metabólicas a diabetes ou a doenças do fígado, ou como é que, por exemplo, podem aparecer o fenómeno das cataratas, por a pacificação do cristalino, ou como é que os processos inflamatórios podem levar a doenças reumáticas e articulares, ou à osteoporose, ou, por exemplo, com a sarcopenia e a degeneração dos músculos, como é que isto pode contribuir para a fragilidade no idoso, ou como, digamos, a rigidez das artérias e do coração pode levar a disfunções cardiovasculares, ou como, de facto, o impacto sobre o tecido nervoso leva, eventualmente, a doenças neurodegenerativas e a limitações várias. E, portanto, se pegarmos aqui deste lado, para terminar, apesar de não podermos influenciar o que acontece antes de nascermos, nós podemos tomar responsabilidade sobre a nossa vida desde a infância. Uma dieta equilibrada e um exercício físico regular contribuem para a nossa saúde física e mental e podem diminuir os efeitos negativos relacionados com o envelhecimento. Se nós nos apropriarmos todas as faculdades da nossa vida, e se acedermos à informação, se tivermos boas redes sociais e interação, estimularmos a cultura e a inclusão, seguramente protegemos a nossa saúde. E temos várias oportunidades para desenvolver estratégias e até compostos que a investigação científica mostra para rejuvenescer células do corpo e para, de algum modo, evitar o envelhecimento, quer do ponto de vista da prática do exercício, dos estilos de vida, mas também no futuro através de estratégias, digamos, químicas, de intervenções com medicamentos, etc. E por aqui continua a viagem, digamos que, do envelhecimento, dos estilos de vida adequados e como nós podemos transformar, digamos, a etapa mais avançada da nossa vida como uma história de vida saudável e ainda plenamente integrada naquilo que é a dádiva de podermos continuar vivos no mundo a que temos direito. Carlos, eu se calhar alonguei-me um bocadinho mais do que Não, deveria. estamos no timing, não envelhecemos muito durante a intervenção. Muito e muito obrigado. Toda a gente percebeu porque é que trouxemos de novo aqui o João Malva e todos também perceberam os avanços que houve nos últimos 2 anos, inclusive esses dados sobre a Covid, e acho que estamos todos mais ricos com a percepção que nos foi dada sobre esta questão, que é uma questão que mais cedo ou mais tarde tem a ver com Toca todos. a todos, não é? Toca a todos. Se tivermos sorte. Ora bem, eu vou dar a palavra a quem a pedir. Basta, enfim, levantar a mão ou ligar o microfone. Quem quiser colocar uma questão ou fazer um comentário, a sessão está aberta. A Rosário Gama quer. Eu queria... É só ligar o microfone. Já liguei. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer ao Já Dr. está, estamos a ouvi-la. Nós estão a ouvir? Estão a ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Eu queria primeiro agradecer ao professor João Malva esta brilhante apresentação, como aliás já nos habituou, e queria destacar aqui dois ou três slides que me tocaram. Foi logo o segundo slide, quando o professor fala em quebrar a barreira, que acha que a velhice é algo que está encostado ao fim da vida. Eu acho que este slide é muito importante, porque isto é uma coisa que nós sentimos, os mais velhos, e que, apesar do aumento da esperança de vida ser um ganho civilizacional, e é um ganho civilizacional, muitas vezes é visto como este aumento de esperança de vida, muitas vezes é visto como os mais velhos serem um empecilho para a sociedade e para os mais novos. E, portanto, eu queria destacar este slide, porque eu penso que talvez
se fosse alguma vez feito um estudo sobre a produtividade da população mais velha, talvez se desvanecesse ou se aliviasse este sentimento de pressão dos mais velhos relativamente aos mais novos. Este estudo não está feito da produtividade e eu penso que era muito importante porque, de facto, ela existe, é grande e contribui bastante para a sociedade. A outra questão que eu queria levantar, portanto, toda aquela questão do envelhecimento ativo e saudável, eu gostaria que surgisse nestas duas qualificações, ativo e saudável, uma outra palavra que era participativo. Envelhecimento ativo, participativo e saudável. E porquê? Porque eu penso que as pessoas mais velhas são muito poucas vezes solicitadas a participar na sociedade. E se houvesse essa participação, a atividade seria ainda maior do que aquela que nós falamos. É evidente que aqui o professor fala e bem sobre todos os fatores que afetam a saúde e a doença, e portanto fala aqui do investimento ativo, dos cuidados a ter com a alimentação e com o exercício físico, etc. Mas fala aqui a parte, na minha opinião, falta aqui, quer dizer, não falta ao professor, falta a referência aqui à participação dos cidadãos mais velhos na sociedade, que eu acho que isso era muito importante e era uma forma de viver bem para envelhecer com saúde, a participação ativa. Normalmente os mais velhos são postos de lado. Finalmente, uma questão que eu gostava de perguntar, porque fiquei com dúvidas, e que tem a ver com as células staminais no cérebro. E a questão que eu colocava era se o conhecimento que existe atualmente sobre estas células staminais no cérebro e que serão importantes para a regeneração e para uma reserva cognitiva, não serão também importantes para tratar as questões das limitações com que ficam muitas pessoas por doenças no cérebro. Ou seja, desde os acidentes que provocam as paralisias até à questão das demências. Se essas células staminais, descobertas agora, pelo que eu entendi, se terão ou não influência nestes processos. E muito obrigado mais uma vez pela sua apresentação. Obrigado nós. João, responde, são vários pontos que foram levantados brevemente para ver mais intervenções. Com muito gosto. Não, eu queria talvez começar, concordo com tudo o que Maria do Rosário disse. Queria começar pela questão digamos, do envelhecimento participativo e da questão da valorização do estatuto da idade, não é? Porque nós, pronto, eu coloquei isto no contexto, a sociedade criou, digamos, alguma maneira difícil de olhar o envelhecimento. Aliás, aquele painel que eu mostrei é um painel que já tem quase 300 anos. Portanto, eu tirei de uma fotografia no Convento de São Francisco, em Salvador da Bahia, numa altura que eu iniciei com o Aging e vi aquele painel e pensei, isto é fantástico, eu vou tirar esta fotografia porque isto reflete muito o que é a sociedade, mas isto já tem 300 anos, quer dizer, e tem sido uma inspiração. Pronto, portanto, isto tem sido um bocadinho acumulado. Isto, eu acho que, em parte, como eu digo, não é a minha praia a sociologia, mas pronto, somos seres pensantes, podemos ir pensando sobre as coisas. Em parte, eu entendo que isto tem muito a ver com a questão da produtividade e com a questão da economia capitalista e a rentabilidade, etc, etc. O que eu digo é que a questão da idade, e sobretudo uma idade pós-reforma, nós deixamos de ser trabalhadores que fazíamos parafusos numa fábrica para passar a ser empresários do nosso tempo e que produzimos sonhos e damos amor e afetos. E agora, o que é que vale mais? É os parafusos ou é os sonhos, o amor e os afetos? Isto é assim, uma coisa é tangível. Quem só sabe entender parafusos não sabe entender amores nem afetos. Mas os amores e os afetos
para quem os entende, têm um valor imenso, muito maior do que todos os parafusos do mundo juntos. E, portanto, é este devolver do entendimento dos afetos e do valor da comunicação entre gerações e da inspiração dos jovens e da transmissão dos valores e de sermos empresários do nosso tempo, é disto que se fala. Os governos não entendem, mas os cidadãos entendem. E, portanto, isto leva-nos a este conceito, quer dizer, claramente os cidadãos mais experientes têm um valor imenso, imenso na sociedade, são o grande elemento de coesão das famílias e da ligação entre gerações, e, portanto, nós só temos é que contrariar esse movimento de ostracização. E, portanto, aliás, a IAPRE é um excelente exemplo de como devem ser as coisas. E, portanto, da reclamação do direito a ter uma cidadania plena ao longo de toda a vida. Não há, isso para mim é cristalino. E, portanto, se calhar o Edinga de Coimbra também se inspira em todos os parceiros do Edinga de Coimbra e desses exemplos todos que todo o ecossistema, vamos chamar assim, transporta para aquilo que nos inspira e nos move, e, portanto, nós somos o produto daquilo que nos rodeia, não é? Não fomos nós que inventámos essa matriz do Edinga de Coimbra, ela foi inspirada pelas pessoas. Em relação às células estaminais, pronto, as células estaminais no cérebro, de facto, são reconhecidas não há muito tempo. Em 1990, mais coisa, menos coisa, na década de 90, do século XX, foi quando foi, digamos que, cristalizada para a comunidade científica a existência, de facto, de células estaminais no cérebro adulto. Havia várias evidências ao longo do século XX que foram geradas, logo até depois de Ramon e Cajal, coisas que a sociedade científica nunca conseguiu incorporar, porque a evidência científica era sutil, não havia ferramentas para demonstrar que algumas células que dividiam no cérebro de facto geravam novos neurónios. Isso só surgiu já no final do século XX, mas hoje está plenamente estabelecido que assim é. Agora, a pergunta que coloca, eu acho que é uma grande provocação, eu sei que não é provocação digamos, na intenção da pergunta, mas é uma grande provocação para a comunidade científica, de facto, porque nós não sabemos. Nós sabemos que elas existem, as células estaminais, sabemos que geram novos neurónios, sabemos que eles se integram, sabemos que depois as células, uma vez integradas, desempenham função, mas nós não somos salamandras ainda, e não seremos nunca, naturalmente. Mas com isto eu quero dizer que a supercomplexidade do cérebro humano, a superespecialização que nos permite ser quem somos, foi conseguida muito digamos, às custas da diminuição da capacidade regenerativa. Como sabemos, o sistema nervoso, tão super especializado que é, não tem uma capacidade regenerativa boa. E por isso, nós podemos dizer de uma maneira simples, nós equipamos o nosso cérebro com um conjunto de neurónios que nos leva até ao fim da vida, menos aqueles que vão morrendo pelo caminho, não é? E a capacidade regenerativa é muito baixa, tanto que as pessoas sofrem acidentes vasculares cerebrais ou traumatismos vários, grandes do sistema nervoso, ou doenças neurodegenerativas, e sabemos que a regeneração não existe de uma maneira muito importante. Há estratégias de reabilitação, que podem permitir a áreas adjacentes do cérebro adquirir funções para as quais não estão tão destinadas e reaprenderem essas funções que foram perdidas por áreas que estavam determinadas primariamente a executá-las, e a pessoa, através digamos, da fisioterapia, etc., reabilitar alguma dessa função, recrutando outros neurónios, mas a substituição direta de grandes redes neuronais no cérebro do homem não se consegue. Biologicamente, o tecido nervoso é muito pouco permeável
à introdução de novos elementos neuronais, a não ser naqueles nichos neurogénicos que eu falei. E, portanto, a evolução permitiu-nos manter alguns desses nichos no hipocampo, e isto associa-se às memórias, sobretudo o espaço, localização espacial, e também, por exemplo, nos ratinhos. No homem isto não está completamente definido, na região subventricular, que depois alimenta neurónios para o bulbo olfativo, para discriminar odores, não é? Porque um ratinho que não distingue o cheiro do queijo do cheiro do gato é mau ratinho. E, portanto, mesmo não é ratinho que tenha grande viabilidade. Eles têm esta capacidade, não é? E os cães, os gatos, de discriminar odores à perfeição. Ainda nós não sentimos nada, já eles mapearam tudo. E, portanto, isso é perfeito por células estaminais, que formam novos neurónios e reorganizam sempre aqueles circuitos, e eles podem aprender novos cheiros e memorizá-los com uma grande facilidade. Agora, há potencial para regenerar áreas cerebrais lesadas recorrendo a células estaminais? Eu acho que essa é a grande provocação para a comunidade científica. Em conceito, há. Ou seja, em conceito, se a comunidade científica conseguir elaborar práticas de intervenção comportamental, era aquela que eu mais gostaria, digo já, ou de estratégias farmacológicas, ou terapia génica, intervenção génica, etc., etc., que permita instruir estas células estaminais para fazer algo que elas poderiam em potencial fazer, mas que a evolução as impediu de fazer bem. E, portanto, se pudermos recapitular no processo evolutivo um estadio que lhes permita regenerar novamente, eu acredito mesmo que a ciência um dia o vai conseguir. Vejamos um exemplo. Não há muitas décadas. A professora Rosário Gama é bióloga como eu. Portanto, sabe, não é, que nós sempre pensámos que a diferenciação das células era um processo unidirecional. As coisas diferenciavam-se e não voltavam atrás. E hoje sabemos, através de estudos de Yamanaka e tantos outros, que afinal, juntando 4 fatores de transcrição em células, conseguimos transformar um fibroblasto de pele completamente diferenciado numa célula multipotente, capaz de ir atrás no tempo, quase ao estado embrionário, e de a partir dali ficar novamente imatura e diferenciar tecidos de músculo cardíaco, de células do sistema nervoso, de derma, etc, etc. Portanto, acredito que a ciência um dia também vai conseguir fazer com que estas células que estão no cérebro e que perderam as instruções para regenerar, a ciência vai conseguir dar-lhes as pistas para elas voltarem a fazer aquilo que não estão a fazer. E esse momento será um momento fantástico na humanidade, se isso podemos antecipar, com muitos problemas pelo meio, com certeza, e questões éticas e tantas outras, que as há e têm que ser olhadas de frente. Mas no dia em que uma pessoa que teve um acidente vascular grande e que ficou incapacitado, puder ser reabilitado com base nas suas próprias células, que lá dentro vão reparar as coisas, isso é um dia fantástico, não é? É um Nobel daqui, é um Nobel da medicina. Ou no dia em que nós permitirmos que um processo demencial em curso seja travado e regenerado, de modo a devolver a juventude das pessoas. Isso é um dia fantástico. E esse dia também não está assim tão longe. Está longe porque nós não conhecemos do cérebro nada do que ainda temos que conhecer, não é? O cérebro é a última fronteira do conhecimento da biologia humana, juntamente com o sistema imunitário. São as duas grandes fronteiras, não é? Mas o cérebro tem uma dimensão cósmica, não é? Microcósmica, mas cósmica num certo sentido, porque são galáxias e galáxias e galáxias de neurónios que estão aqui empacotadas, não é? Mas esses dias podem não estar assim
tão distantes. Há coisas que a comunidade científica vai fazendo e descobrindo que nos aproximam muito desses sonhos. Portanto, há que manter viva a chama. E eu estava a fazer isto, a dar este exemplo no contexto de que, por exemplo, nas estratégias anti-envelhecimento, eu não falei nisto nesta conversa convosco, mas a comunidade científica está a trabalhar muito ativamente em projetos de investigação de rejuvenescimento. Aliás, até há depois quem leva isto ao extremo a pensar que, ok, vamos descobrir aqui o elixir da juventude e vamos ser jovens para toda a vida, não vai haver mais velhice. Claro que isso não vai acontecer, porque nós somos animais e a vida faz da vida e da morte e da substituição de gerações. E eu até acho que um João Malva que agora vivesse 800 anos era uma chatice desgraçada. Não havia quem o aturasse. Portanto, acho que isto é importante que tu tenhas o seu tempo. Mas viver jovem acho interessante. E, portanto, a capacidade de chegarmos aos 60, aos 70 anos e, de repente, termos intervenções que nos devolvam a saúde dos 30 ou dos 40, por que não? Tanto melhor. E já se mostra em laboratório que ratinhos de laboratório com algum tipo de intervenção, nomeadamente restrição calórica ou medicamentos que atuam em algumas vias de sinalização das células, conseguem fazer com que animais possam até duplicar o tempo de vida que normalmente têm daqueles que não são intervencionados. Isto Passam muita fome. Como? Passam muita fome. Ó Carlos, isso é uma provocação indecente, mas eu vou responder à altura. Eu agora também, durante 2 dias de semana, só me alimento a partir das 5 da tarde, como deve ser. Com qualquer coisinha que é para não estragar o estômago, umas bolachinhas de água e sal. E eu vou dizer porquê. Porque, Carlos, nós vivemos um período único na história da humanidade, mas que não é necessariamente bom para a saúde. Porquê? Porque nós passámos, ao longo de toda uma evolução da humanidade, passámos de uma circunstância em que tínhamos que procurar comida, em que tínhamos que ter fome para nos alimentarmos, para uma circunstância em que temos excesso de comida disponível e em que comemos ad libitum, não é? Sem nenhuma restrição. Ora, isso leva a que o nosso corpo e o nosso metabolismo fique viciado e, entre outras coisas, provoca aquilo que naquele diagrama do envelhecimento dizia a desregulação, digamos, dos sinalizadores dos nutrientes. E, por exemplo, surge a diabetes e surgem as doenças cardiovasculares. E o excesso de nutrientes leva a que haja acumulação de colesterol e, portanto, muitas dessas doenças relacionadas com a civilização devem-se a excesso de comida disponível. Portanto, é boa prática nós retrairmos alguma dessas comidas. Eu não estou a treinar assim tão bem. A dieta João Malva são as bolachinhas e não comer até às 5. Olha, não é sempre, senão a cura, morre-se da cura. Não, isto tem que ser com regras. É uma restrição calórica, demonstra-se que é benéfico, de facto, sim, em laboratório, mas também na vida das pessoas, juntamente com atividade física. E, portanto, é boa prática nós quebrarmos este ciclo de alimento sempre disponível e em excesso. E do sedentarismo. Muito bem, perguntas finais, se possível curtas, porque aproxima-se a hora de jantar. Quem quer intervir mais? Sim, se faz favor. Poderia intervir? Sim, se faz favor. Deixa-me ouvir. Bom, eu queria primeiro de tudo felicitar o professor João Malva, que eu não conheço, e lamento não conhecer, e depois lhe direi porquê. Eu já não sou propriamente um idoso, já sou muito idoso, portanto estou um bocadinho já lá para a frente. Sou um daqueles indivíduos pioneiros que há 30, 35 anos
começaram a segurar a geriatria em Portugal e a tentar segurá-la, o que temos feito até agora. Até que o professor Veríssimo, ainda a semana passada, me convenceu a dar uma aula no mestrado de geriatria, o que ainda faço. Bom, isto para dizer que desde há 30, 35 anos, nós lutamos em Portugal, quer a nível político, quer a nível de saúde, pelo reconhecimento da geriatria. Há 30, quem se lembrar do que era Portugal há 30, 40 anos, do número de idosos que havia há 30, 40 anos, é capaz de dizer, se calhar nessa altura não havia razão, mas nós fomos sempre alertando para o número de idosos, para o crescimento de idosos, para os problemas que se levantavam e ninguém nunca quis. Eu basta às vezes, e cito muitas vezes, a geriatria tem 113 anos, pois nós em Portugal ainda não conseguimos, a Ordem dos Médicos tem 42 especialidades, ainda não conseguimos introduzir a geriatria em Portugal como especialidade médica, num país que é presentemente o 4º ou 5º do mundo em taxa de envelhecimento e que será, como aliás diz o professor Malva, dentro de 20 anos, provavelmente o 1º ou o 2º do mundo. Claro que encontrei ao longo destes anos todos, eu fiz formação em todas as áreas, praticamente, quer a nível social, quer a nível de instituições, quer a nível de cuidados primários, quer a nível universitário, fiz muita formação, e encontrei muita gente nova, sobretudo, que tinha interesse em seguir esta área, em investigar nesta área, mas não havia nada. Até há pouco, eu diria quase até à criação do Aging em Coimbra, eu creio que pouco ou nada havia. Portanto, eu queria felicitá-lo imenso. Sei que há muita gente jovem que está interessada em prosseguir nesta área, quer a nível de investigação básica, quer a nível de investigação celular, quer a nível, mas sobretudo mesmo social e clínica, e portanto era só para felicitar esta criação do Aging Coimbra. Penso que foi uma coisa fantástica e que poderá de facto ter uma repercussão enorme e contribuir altamente para que em Portugal nós avancemos um pouco e não sejamos só demograficamente o primeiro país do mundo dentro de 20 anos, mas também sejamos cientificamente, geriatricamente, um dos problemas mais avançados do mundo. Muito obrigado. Okay. Caro Dr. José Armida, eu agradeço muito as suas palavras e queria lhe dizer que eu próprio não entendo esse processo, porque quando comecei, de facto, e com o professor Veríssimo, já naturalmente um grande amigo e colaborador de todo este processo de construção coletiva, que é o Aging de Coimbra, mas quando eu comecei muito a ir para as reuniões de Bruxelas e pronto, e isto foi muito trabalhado em parcerias na Europa e em Bruxelas, fazia-me de facto muita confusão como é que muitos países, de facto, falavam da especialidade de geriatria com um facto óbvio que, obviamente, que tem a especialidade de geriatria. Claro. E eu via-me sempre numa grande dificuldade de explicar que a geriatria era, digamos, estava dentro do chapéu da medicina interna e que não havia a especialidade de geriatria e que era um processo de construção. Lutamos com isso. E isso de facto, tem sido, de alguma maneira, tem criado alguma limitação ao desenvolvimento da geriatria. E a geriatria em Portugal é, de facto, necessária mesmo para lidar com a magnitude dos problemas, porque vejamos, o número de pessoas que nós vamos ter com necessidades próprias da área da geriatria, que não podem ter um serviço, um atendimento quer social, quer de saúde, e por isso é que eu falo da integração de cuidados, não podem ter os mesmos serviços, os mesmos procedimentos, até as mesmas casas que têm um jovem de 30, 40 anos, e a geriatria tem que estar preparada para isto. Um exemplo, os meus pais faleceram, pronto, infelizmente, vítimas de demência, mas depois muito provocada também pelo isolamento social, enfim, imposto pelo Covid, pela pandemia Covid, pelo SARS-CoV-2, não é? E a mim doía-me imenso quando eu tinha que os levar ao hospital da Universidade de Coimbra, que é um excelente hospital, sobre isso não há nenhuma dúvida. Mas eu espero que nenhum dos presentes, seguramente alguns têm essa experiência, a experiência horrível que é levar uma pessoa muito dependente a um hospital frio e desumano,
digamos, na recepção. Não é que os profissionais não sejam extremamente competentes e cuidadosos, mas entrar naquele edifício é uma dor de alma. Não se faz Nós levamos geriatria. num carro uma pessoa que depois não pode ser deixada à porta porque tem demência ou porque tem limitação física e não tem nenhuma mobilidade, e vamos ter que estacionar a 2 km e não há ninguém. Pronto, isto para dizer que as coisas vão desde a coisa mais simples até depois às questões mais científicas e mais de nível dos cuidados, que têm que ser mesmo diferenciados e que têm que ser, sobretudo, humanizados e centrados nas pessoas. Por isso, por exemplo, é que eu acho, isto não é nenhuma mensagem política de todo, não é? É uma questão social óbvia. Eu acho que espaços como o Hospital dos Covões ou similares têm todas as condições para poder oferecer este nível de diferenciação que é necessário às pessoas. Porque é preciso uma humanização dos cuidados. Muito bem. Muito bem. Alguma outra intervenção? Não? Tenho uma. Oh, João, eu gostei muito de ver uma imagem final do comboio, porque havia vários projetos, todos atrelados, tudo a andar para a frente, e eu estava a ver os vários projetos e estava a pensar precisamente qual era a ligação entre eles. E aquilo do comboio, achei aquilo muito sugestivo, mas eu vou fazer algumas perguntas que espero que não sejam mal interpretadas. Primeiro, qual é a locomotiva e se tem maquinista? Segundo, as carruagens estão bem atreladas entre elas. Terceiro, há carruagens de segunda e de primeira ou é tudo de segunda? Carlos, isso é provocação no seu melhor. Já me conhece. Carlos, a primeira é muito fácil. A locomotiva chama-se Aging at Coimbra. Não existia nenhum dos outros projetos. Quer dizer, enfim, não quero parecer pretencioso, porque é evidente que há várias maneiras de depois as coisas convergirem para outros caminhos e poderia haver outro tipo de projetos parecidos com estes, não digo o contrário. Mas nesta forma, neste alinhamento, a locomotiva é o Aging at Coimbra. O Aging at Coimbra e a criação de uma rede, de uma energia coletiva, de uma visão de futuro a pensar nos problemas reais da sociedade, o Aging at Coimbra é essa locomotiva. Foi o Aging at Coimbra que nos permitiu entrar na AIT Health, na KIC. Foi o Aging at Coimbra que nos permitiu convencer os parceiros de Newcastle e de Groningen e da Mayo Clinic e de Copenhaga a trabalhar connosco no conceito e no projeto que veio a ser o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento e do EraShare. O Aging at Coimbra é que puxou o Collab e tudo isso. Portanto, o Aging at Coimbra é ali o motor. Maquinista é assim, somos vários, não é? Pronto, uns têm uma escala de serviço mais ativa, outros têm uma escala de serviço menos ativa, mas mais inspiradora, portanto somos vários. Eu, obviamente, estou na escala de serviço, Carlos. Agora o resto temos uma equipa. Depois, alinhamento entre as carruagens existe, todos, portanto, em termos de estratégia, elas estão todas bem alinhadinhas. Mas eu vou ser fiel também ao meu espírito rebelde e vou responder à altura à provocação. Nem todas as carruagens estão devidamente seguras. Porque o problema, e isto, aliás, isto é um desafio da sociedade, e isto falamos aqui de Coimbra, mas podíamos falar, se calhar, de qualquer outra instituição e da Universidade de Coimbra, mas podíamos falar de outra instituição em Portugal. Tem a ver muito com a natureza humana. E claro, e depois já há sociedades menos permeáveis às coisas, já há outras mais permeáveis às coisas. Por exemplo, os meus colegas de Groningen, o Volker Kuipers, ex-reitor, e a Marianne Joels, agora a reitora da Universidade Centro de Médica de Groningen, diziam-nos, João, para nós, sobre um entendimento qualquer que tinha a ver com os projetos, não precisamos de papel assinado. A palavra para nós chega. Palavra dada é honrada, chega. E nós sabemos que isto não é bem assim aqui. Portanto, entre outras coisas, nós percebemos que quando há projetos
muito apetecíveis, que envolvem muito dinheiro, que envolvem muito poder, há uma tendência imensa, uma tentação das pessoas subverterem os projetos e quererem reduzi-los às suas microagendas e aos seus interesses próprios e subverter. Esse é o grande problema e em certa medida é um receio que eu tenho, é que muito do potencial dos grandes projetos, e por exemplo o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento é um deles, tenho muito receio que muito desse potencial se possa esbroar em microagendas pessoais e em interesses privados e corporativos que nada têm a ver com a matriz original e com aquilo que era o desenho de uma instituição científica disruptiva, capaz de atrair os melhores, de ser o primeiro centro de excelência de envelhecimento no sul da Europa, de facto com esse selo. Mas é assim, acima do poder há outros poderes e, portanto, o maquinista ou os maquinistas da carruagem não mandam mais do que o primeiro-ministro de um país. Ainda há a administração da CP, não é? Ainda há a administração tudo, não é? Portanto, mas continuarem, o que eu penso é assim, enquanto enfim, o sonho é que alimenta a obra e o trabalho, portanto, mesmo que um dos projetos ou dois projetos não cheguem ao seu potencial, nós somos teimosos e criamos outros. E, portanto, agora estamos aí no horizonte Europa, nomeadamente, estou a preparar uma candidatura para o financiamento de um centro de excelência que eles chamam os Excellence Hubs, que são projetos de 5 milhões de euros, para identificar ecossistemas de hélice quádrupla, até parece que leram a matriz do Ejinga de Coimbra, ecossistemas de hélice quádrupla que tragam diferenciação, digamos, a centros da Europa e, portanto, vamos trabalhar numa dessas propostas. Portanto, continuará a haver outras carragens. Bem, de certo modo, Portugal nesta área pode ser um laboratório da Europa, quer dizer, pode. E é, Carlos, e é. Eu acho que esse é o outro lado fascinante. É quando nós olhamos para alguns territórios do interior, da região centro de Portugal, nós já temos a realidade da Europa daqui a 30 e 40 anos. Portanto, se nós quisermos atrair investigação, financiadores para projetos piloto, para prepararem outras áreas da Europa para aquilo que vai ser o cenário demográfico, nós já somos um laboratório vivo. Muito bem. Olha, só me resta, e tenho a certeza que é em nome de todos, agradecer muito ao João Malva a sua partilha que fez connosco, partilha de conhecimento, mas também, como viram, partilha de entusiasmo. Enfim, é bom perceber que em Coimbra e na região centro que há projetos que são congregadores, pelo menos tem este ideal de congregação e que, enfim, se a carruagem estiver bem alinhada e for bem conduzida, nos pode levar para, no fundo, para onde é que queremos ir, para um futuro melhor. E esta é, de facto, uma área em que precisamos de futuro. E, portanto, aqui está uma área em que a Coimbra pode e deve ser diferente. Aqui está uma área em que a Coimbra pode e deve ser melhor. Eu acho que foi isso que ficou provado aqui hoje. Obrigado, João. Obrigado a todos que estiveram aqui connosco. Este vídeo vai ficar acessível no canal YouTube do Rómulo e até para a semana para uma coisa completamente diferente, a presença dos jesuítas em Coimbra, mas também muito interessante porque esta cidade é tão rica que, enfim, pode apresentar todas as semanas uma faceta nova e algumas, enfim, mostram, como vão ver na próxima semana, a dimensão global que a Coimbra pode ter. Portanto, aí está uma relação com o tema de hoje. Tal como este tema é um tema de uma rede global, nós vamos ver como é que noutro tempo houve também por aqui uma rede global. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde.